Nesta videoaula eu quero tratar de algumas definições de Estado que relacionam o Estado à noção de poder. A primeira definição que eu trago aqui é a encontrada no livro O Príncipe de Maquiavel, logo no capítulo 1. Este livro, famoso livro do Maquiavel, O Príncipe, é um livro de 1513. E logo no primeiro capítulo, o Maquiavel afirma que todos os estados, todos os domínios que tiveram e têm autoridade sobre os homens foram e são ou repúblicas ou principados. Então, aqui fica claro que o Maquiavel relaciona os estados à noção de domínio. Então, o Estado é aquela instituição que exerce domínio. Em outras traduções, utiliza-se o termo imperium. Então, também remete a essa noção do poder exercido pelo Estado. E o Estado é também aquela instituição que tem autoridade. A partir disso, ele vai dizer, é a classificação dele, né, de estados, que os estados são divididos em repúblicas ou principados. Mas essa classificação não é objeto de estudo nosso nesse exato momento. Então, outro aspecto interessante, além dessa associação ao termo Estado, a noção de poder, de domínio, é justamente o fato de ter sido justamente nesta obra de 1513 que pela primeira vez surge o termo Estado. Né? Até então, nenhum autor utilizou o termo Estado para tratar da instituição, da organização do poder político propriamente dito. Né? Então, o Maquiavel é precursor na utilização do termo Estado. Os antigos, digamos assim, os gregos, os romanos, eles, evidentemente, eles utilizavam uma série de termos, como, por exemplo, república, tirania, democracia, etc. Mas cada um desses termos revela um tipo de Estado. Nenhum deles é uma definição para Estado propriamente dito. Né? São, na verdade, espécies, né, de Estado. Um termo guarda-chuva, né, para incluir aí, digamos, todas as organizações políticas propriamente ditas, né, todas as formas de governo, que seria, né, justamente o termo Estado. Esse termo só aparece a partir dessa obra, dessa famosa obra do Maquiavel chamada O Príncipe, que é uma obra de 1513. Uma outra definição de Estado que eu gostaria de trazer aqui, e é uma definição elaborada pelo sociólogo alemão Max Weber, e está na conferência chamada A Política como Vocação, que é um trabalho, uma conferência de 1919. Nessa conferência, o Weber apresenta uma importante e muito difundida definição de Estado. Então, o Weber vai dizer: em nossa época, entretanto, devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de um determinado território, o Weber vai dizer que a noção de território correspondente a um dos elementos essenciais, né, do Estado, ou melhor, corresponde a um dos elementos essenciais do Estado, reivindica o monopólio legítimo do uso da violência física. Então, nesta definição, nós temos várias questões muito importantes. Né? Primeiro, que o Max Weber afirma, né, que o Estado, né, ele atua, na verdade ele exerce poder no âmbito de um determinado território. Por outro lado, o Weber vai dizer ainda que o Estado é aquela instituição que reivindica o monopólio legítimo do uso da violência física. Então, o Estado é, segundo Max Weber, aquela instituição
que exerce ou, como ele mesmo está dizendo, né, reivindica, chama para si o monopólio legítimo do uso da violência. Então, o X da questão aqui está nessa palavra legítimo, né? Quer dizer, nós enquanto sociedade aceitamos que o Estado ele exerça o monopólio do uso da violência física, né? E para que isso? Por que nós aceitamos, por que nós damos legitimidade ao Estado na utilização da força física, ou como está aí, né, da violência física? Isso remete a uma espécie de pacto, né, para que, portanto, a violência não seja disseminada na sociedade, para que cada um não se ache no direito de resolver os conflitos, né, com as próprias mãos, né, usando da própria força ou de armas próprias, né, disseminando, portanto, a violência na sociedade, nós aceitamos que esse direito, né, do exercício do uso da violência, da força física, seja transferido para uma organização política que nós chamamos de Estado. Se não fosse esse, digamos assim, esse pacto, né, realizado entre a sociedade e o poder político, nós estaríamos naquilo que alguns autores chamam, né, de estado de natureza e comparam o chamado estado de natureza, que é o estado, o período, né, da história no qual não haveria o Estado propriamente dito, o poder político propriamente dito, esse estado de natureza, em especial para um autor chamado Thomas Hobbes, era também chamado de estado de guerra, né? Uma guerra de todos contra todos. Né? Então, nós podemos, né, refletir sobre essa situação caso não tivéssemos Estado, caso não tivéssemos, né, o poder político, o Estado, né, tomando para si, reivindicando o chamado monopólio legítimo do uso da violência física, nós entraríamos numa espécie de guerra de todos contra todos. Por quê? Porque cada um de nós acharia, né, se veria no direito de utilizar, né, dos meios de força, né, dos instrumentos de força para resolver os seus conflitos ou para se proteger, né, de supostas agressões, supostos temores, inclusive, e agressões, né, de fato, né, de outros semelhantes. Né? Então, segundo o Max Weber, deve existir uma instituição, né, que, dentro da comunidade, no âmbito de um determinado território, ela reivindique, né, de forma legítima, ou seja, de forma aceitável pela sociedade, o exercício, né, a prerrogativa de usar, né, da violência física quando necessário. Repito, isso para quê? Para evitar que cada um se ache no direito de, por conta própria, utilizar-se da violência física para resolver, por exemplo, os seus conflitos. Né? Então, o X da questão aqui, né, a palavra-chave, é a palavra legitimidade, ou monopólio mais legítimo. Né? Isso quer dizer que nós aceitamos que o Estado, né, exerça essa prerrogativa, né, de concentrar, de deter o monopólio do uso da violência física. Então, para o Max Weber, o Estado ele está determinantemente associado a esta ideia, né? Essa ideia de monopólio legítimo do uso da violência física. É principalmente essa noção, portanto, que para o Max Weber caracteriza a instituição, ou como ele está chamando aí, né, de comunidade humana, que nós também chamamos de Estado. Então, é muito importante ter essa dimensão de que o Estado, né, ele é principalmente, o que principalmente o caracteriza é o fato dele reivindicar o monopólio legítimo do uso da violência. Como eu falei já várias vezes, a chave aqui está no termo legítimo, né? Porque você
pode perguntar. Outros órgãos, outras instituições ou organizações não usam da violência também? Eu estou aqui me referindo principalmente a organizações criminosas. Sim, elas, evidentemente, nós sabemos, usam, né, de muita violência. No entanto, se trata aí de uma violência não legítima, não reconhecida pela sociedade. Né? Então, essa é uma diferença capital, né? Digamos assim. O Estado ele é uma organização legítima, ele é reconhecido como tal pela sociedade. Uma organização criminosa, não, ela não tem legitimidade, nem legitimidade e nem legalidade. Mas aqui o mais importante para a gente é a noção de legitimidade, né? Quer dizer, uma organização criminosa não é reconhecida, né? Como uma organização que possa utilizar da violência de forma aceitável, de forma legítima. O Estado, né, por outro lado, é aquela organização, é aquela instituição diante da qual nós reconhecemos a legitimidade. Nós, portanto, aceitamos que o Estado exerça, né, o monopólio do uso da violência física, pois, caso contrário, né, seria uma espécie de guerra, né, generalizada, de falta de segurança, né, também generalizada, impossibilitando justamente a convivência e a vida, né, propriamente dita. Por isso que o Estado, ao exercer, né, o monopólio legítimo do uso da violência, ele tem uma importância capital. Uma última definição que também relaciona, né, Estado e poder é uma definição do Vladimir Lenin, que está no livro O Estado e a Revolução. Esse livro é de 1917, portanto, na verdade, próximo ali à eclosão ou à ascensão dos chamados bolcheviques, né, o partido do qual o Lenin fazia parte, ao poder na Rússia. Né? Então, esse livro vai refletir, né, sobre uma série de questões no âmbito da eclosão da Revolução Russa, né, de 1917. E nesse livro, o Lenin ele afirma que o Estado é o produto de manifestações do antagonismo inconciliável das classes. Né? Então, o Lenin ele se apropria de uma outra obra, de uma obra do Friedrich Engels, né, chamada A Origem da Família, da Propriedade e do Estado. Nessa obra, o Engels já traz, né, a definição de que quando a sociedade ganha em complexidade, quando ela se desenvolve, se diversifica, surgem as chamadas classes sociais, né? E surgem classes que são proprietárias e classes que são despossuídas. Né? Então, tudo isso cria uma complexidade e a necessidade da organização de uma instituição, que vai ser o Estado, para, digamos assim, amortecer o conflito entre as classes sociais. Né? Então, o Lenin também, né, traz essa noção, né, de que o Estado é o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável das classes. Né? Então, as classes teriam e têm interesses, né, distintos. Algumas são proprietárias, propriedade da terra, proprietária dos meios de produção, e outras só possuem a força de trabalho. Né? Então, aqui você tem um conflito, né, fundamental entre as classes. Esse conflito, evidentemente, produziria, né, o esgarçamento ainda muito maior, né, das relações, né, tornaria, por exemplo, a produção, né, a vida em sociedade impossível. Então, por conta, né, desse antagonismo que está sendo chamado aqui de inconciliável, né, entre as classes, é que se faz necessário o surgimento de uma instituição para amortecer os conflitos e privilegiar os interesses da classe chamada classe possuidora. Né? Então, ele vai dizer ainda que o Estado é uma instituição de um poder público
instituições coercitivas de toda a espécie a serviço da classe dominante. Né? Então, a classe dominante é a classe possuidora, né? Então, a partir, né, da sua influência, do seu poder, cria-se agora uma instituição para, né, digamos assim, não conciliar, que são interesses inconciliáveis, né, mas procurar amortecer, né, os conflitos, sempre favorecendo a classe possuidora. Essa instituição é o Estado, e que passa a ser uma instituição dotada, né, de poder público e de uma série, né, de ferramentas e de armas e de organização e de leis, etc. e tal, para exercer o poder, segundo o Lenin, né, amando ao comando e diante dos interesses da classe dominante, que é, portanto, a classe possuidora. Então, aqui o Lenin ainda vai dizer, né, indo no sentido do que está sendo colocado. É o estado da classe econômica e politicamente mais poderosa. Né? Então, para o Vladimir Lenin, o Estado ele representa os interesses da classe economicamente mais poderosa. Né? No capitalismo, a classe economicamente mais poderosa é a burguesia. Né? É claro que essas relações entre as classes vão se tornando cada vez mais complexas e dentro da burguesia existem, né, várias facções de classe. Então, se nós olharmos para a história, nós veremos que em determinado momento é mais uma burguesia comercial, digamos assim, né, que controla o Estado. Depois é uma burguesia industrial, né, chamamos assim, e atualmente a gente pode refletir que quem controla o Estado é principalmente a chamada burguesia financeira. Né? É só nós olharmos aí no dia a dia, né, a influência, né, de bancos, de fundos de investimento. Né? Então, a ideia de mercado, né? Muitos no Brasil, né, falam em Faria Lima. O que é a Faria Lima? É, antes de tudo, uma avenida importante em São Paulo, mas o que querem representar aí, quando falam Faria Lima decidiu assim, decidiu assado, pensou assim, pensou assado, estão se referindo ao chamado capital financeiro. Né? E esse capital financeiro, atualmente, ele é mais presente, mais concentrada na região dessa famosa Avenida de São Paulo, que é chamada de Faria Lima. Mas remete aí, né, à noção de poder financeiro, né, e remete à ideia de que quem termina dando as cartas no âmbito do Estado atual é essa burguesia chamada de burguesia financeira. Né? Então, tudo isso vai ao encontro, né, disso que o Lenin está colocando, né, a ideia de que o Estado ele defende os interesses da classe dominante, né, da burguesia, que é a classe dominante, mas hoje nós temos ainda essa particularidade, né, de que a fração da burguesia que, nessa visão do Lenin, controlaria o Estado é a chamada burguesia financeira. Né? De qualquer forma, aqui também o Estado está associado, né, à ideia de poder. Né? Quando o Lenin diz que se trata de instituições coercitivas, né, de toda a espécie. Né? Então, aí ele está se referindo, né, à polícia, às armas, né? Quer dizer, a ideia de que o Estado detém o poder e os meios, né, para se fazer obedecer. A diferença aqui é que o Estado ele se faz obedecer, né, defendendo os interesses principalmente de quem? Da burguesia, né, da classe dominante, em particular disso que eu chamei de burguesia financeira. É claro que não são só armas, né? As armas propriamente ditas são utilizadas, né, em última instância, né? Mas existem também outros instrumentos, né, de coerção, né? A própria lei, né? As ideologias, né, utilizadas para fazer predominar os interesses da classe dominante. De qualquer forma, também é importante para a gente verificar que o Estado, então,
para Lenin, assim como para o Weber e para o Maquiavel, ele está associado à ideia de poder, né? A ideia de uso da força, né? Para realizar determinadas ações ou preservar determinados interesses, enfim, não importa tanto agora, né? O que é mais importante é verificar que o Estado está, portanto, fortemente relacionado aí ao exercício da noção de poder, né? Em particular do poder político, né? Nós vamos tratar das diferenças de poderes, né, de tipos de poderes mais adiante, mas aqui nós estamos nos referindo principalmente à noção do poder político e por trás do poder político, que é o poder do Estado, sempre estará o quê? O uso da força, né? O uso da dominação para realizar determinados interesses. Então, eu vou parar por aqui. Eu espero que tenha ficado claro, né, essa noção de como que alguns autores associam o Estado ao exercício do poder, né? Para esses autores, Estado é fundamentalmente poder, e espero ter a oportunidade de dialogar mais adiante. Muito obrigado.